Deus que nós estamos aqui, pela bondade do Senhor que nós estamos aqui, em nome de Jesus. Vocês estavam com saudade de mim? Não, né? Ih, não, podia ter ficado mais lá. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 15. Tirei alguns dias de descanso aí, os irmãos, alguns viram, né? Em família, foi uma bênção. Estamos de volta. Hoje nós também estamos iniciando essa campanha, né? De oração, Salmo 50, verso 15. Eu peço que na próxima quinta-feira você traga um convidado. Não é porque eu vou pregar, não. Eu vou pregar nas 4 próximas quintas. Você vai me aturando aqui. O pastor voltou cheio de gás. Aí eu quero que vocês tragam uns convidados, pessoas, convide pessoas. Eu tenho certeza que nessas 4 quintas, Deus estará falando conosco. Não porque é o pastor Marcel, mas porque a palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, ela tem poder para te libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o desejo do nosso coração. Mateus 15, verso 21. E o tema desta mensagem, nessa noite é: você tem motivos para desistir. Fala com o irmão que está do seu lado assim: você tem motivos para desistir. O que não falta na caminhada cristã para o cristão é motivos para ele desistir. Nós vamos ver dentro desse texto. Mateus 15, verso 21. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para o lado de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, ele quem? Jesus. Não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, porque ela vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Verso 27. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores ou donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque essa noite nós estamos de portas abertas e podemos cultuar o Senhor, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor possa nos ajudar a transmitir a mensagem do Senhor em cada coração, e é que a tua igreja também esteja atenta, receptiva à mensagem do Senhor. Muda a história dos seus filhos, transforma o coração de cada um dos seus filhos,
revela a palavra do Senhor em cada coração, e o teu nome nessa noite seja glorificado. Muito obrigado, Senhor. É essa oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Para começar essa mensagem, a primeira coisa que eu quero deixar aqui declarado é: independente da sua situação, invoque ao Senhor. Independente do momento que você esteja enfrentando, clame ao Senhor. Independente da luta, da dificuldade, da situação difícil que talvez tenha assolado a sua vida, seja naturalmente, seja espiritualmente, seja fisicamente, seja emocionalmente, o que for que esteja talvez perturbando a sua alma, trazendo um desconforto para o seu coração, eu quero iniciar dizendo a você que nós, diante dessas situações, precisamos invocar o Senhor, precisamos clamar ao Senhor. Diz a Bíblia: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Diz a Bíblia: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede, recebe, o que busca, ele encontra, e o que bate, a porta há de se abrir. Então você precisa clamar, e você veio nesse culto, nessa noite, para invocar, para clamar ao Senhor, e o Senhor, dos seus altos céus, possa olhar para nós e nos atender. Estamos diante de um texto muito conhecido da palavra de Deus, aonde esse texto, muitos títulos aí é dado: a mulher Ciro-Fenícia, ou a mulher cananeia, ou a cura da filha da mulher cananeia. Essa mulher, ela vai até Jesus diante de um problema e decide clamar. Mas é interessante nós analisarmos todo o contexto que está acontecendo no capítulo 15. O capítulo 15 de Mateus mostra que Jesus, ele trabalha e ele revela o coração dos escribas, dos fariseus. Porque lá no versículo 1 e 2 do Mateus 15, os escribas e fariseus, eles vão até Jesus e eles vão fazer uma pergunta a Jesus da seguinte forma: por que transgridem os seus discípulos as tradições dos anciãos? Porque eles não estão lavando as mãos para comer, e assim eles estão quebrando a nossa tradição, ou seja, eles não são cuidadosos com o nosso ritual, eles não estão cuidando do nosso ritual. Qual o ritual dos escribas? Todas as vezes que fossem sentar à mesa para comer, eles lavavam as mãos, eles lavavam os pés muitas das vezes, e ali, após esse ritual, eles se assentavam à mesa para comer. Eles só se assentavam à mesa para comer se fizessem esse ato de limpar as mãos, de lavar as mãos para comer. E Jesus e os seus discípulos era liberado, entre aspas, né? Jesus e os discípulos sentavam à mesa numa forma cheia de graça, e ao sentar ali para comer, eles muitas das vezes não lavavam as mãos, eles não observavam as tradições dos anciãos, e diz a palavra do Senhor que esses homens se espantam com as atitudes desses discípulos de Jesus. Então eles vão perguntar por que eles não estão guardando as tradições, e ali no contexto todo, Jesus vai ministrar o coração deles, e lá no final ele vai dizer assim: eu quero ensinar algo a vocês.
Eu quero ensinar a vocês que o que prejudica o homem, que o que contamina o homem, que o que faz mal ao homem, não é aquilo que entra pela boca do homem, porque na verdade os anciãos também só comiam alguns tipos de comida. Eles tinham o tipo de comida reservada para comer, a forma de comer. E Jesus vai ensiná-los da seguinte maneira: o que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca do homem, mas o que sai pela boca do homem. Por que o que contamina é o que sai? Porque o que contamina vem de dentro do coração. Isso contamina o homem. Então Jesus aqui ele está quebrando duas tradições. A primeira, a forma que os homens se assentavam para comer e lavar as mãos. E a segunda, Jesus está declarando todo o alimento puro. Ou seja, você pode comer de tudo. O que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai, porque o que sai da sua boca é proveniente do seu coração. E Jesus vai ensinar isso a eles. Só que Jesus, ele não basta quebrar essas tradições de limpar as mãos, de lavar os utensílios para se alimentar. Ele também agora ele vai continuar quebrando as tradições. Qual? A tradição do preconceito. Ele quebra um preconceito. Olha o versículo que nós lemos de número 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Ou seja, o que está acontecendo? Jesus quebra a tradição dos anciãos, dizendo a eles que o que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai. Que não tinha necessidade deles se preocuparem de lavar as coisas para comer, porque o maior e principal mandamento é guardar o nosso coração e amar a Deus sobre tudo. E agora Jesus ele muda de localidade. Ele sai de um povo e vai para outro povo. Por que que então Jesus vai para o lado de Tiro e Sidom? Justamente para também quebrar uma tradição. Por que que Jesus vai para as cercanias da Síria? Por que que ele vai para as regiões nas quais essas regiões não eram bem vistas pelos judeus? Um exemplo, Jesus ele veio para o seu povo, e o seu povo eram quem? Os judeus. Ele veio para salvar os judeus, para trabalhar no coração dos judeus. Só que teve momento do ministério de Jesus que ele destina o seu ministério a outro tipo de gente, que não são os judeus. Então o que que ele faz? Ele sai daquele ambiente no qual ele estava, daquela cidade que supostamente ele estava, e vai para uma outra cidade. O que que ele vai fazer nessa outra cidade? Ele vai quebrar o preconceito religioso. Por quê? Todos os judeus pensavam que os sírios não eram bem vistos. Todos os judeus pensavam que aquelas regiões não eram dignas de receber Jesus Cristo, não eram dignas de ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Então o que que eles tinham, os sírios? O que que eles pensavam a respeito dos sírios? Que esses homens eram cães impuros. Eles olhavam para as pessoas de outras nacionalidades como pessoas impuras, que não eram dignas do evangelho, que não eram dignas de Jesus. Ou seja, era aquela mesma briga que tinha entre os judeus e os samaritanos. Eles entendiam que Jesus veio exclusivamente para eles. Jesus veio exclusivamente para atender os clamores dos seus corações. Só que o que Jesus faz? Jesus vê que o seu povo está cheio de tradição, está cheio de lei, está cheio de situações. O que ele faz? Ele muda de cidade, vai para um outro território, para dizer: eu não vim somente para um povo exclusivo, eu não vim somente para um tipo de gente. Isso aqui tem uma mensagem para nós. Jesus veio para todo tipo de gente. Isso aqui tem uma palavra para a minha vida e para a sua vida.
Jesus, ele não veio só para os israelitas, só para os judeus de sangue, só para aqueles que têm o sangue dos judeus correndo na veia. Ele veio para aquele que clama o seu nome. Ele veio para todo tipo de tribo, raça, nação, nacionalidade, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor, diz a palavra, será salvo. O que ele faz? Eu vim para o meu povo e eles estão cheios de tradições. O que eu vou fazer agora? Eu vou destinar a um povo, eu vou para um povo, porque tem lá alguém que vai me clamar, lá fora tem alguém que vai me invocar, lá fora tem alguém que vai acreditar, lá fora tem alguém que vai colocar a sua fé em ação, lá fora tem alguém que vai crer, e através dele crer, ele vai ser salvo. Então é mais ou menos isso aqui hoje. Tem gente que acha que os crentes são bonzão e eles pensam que Jesus veio para eles e resolve não clamar. Decide viver a tradição, a religiosidade e só participa dos cultos, não abre a boca para cantar, não abre a boca para orar, não invoca o nome do Senhor. O que Jesus fala? Eu vou sair daqui e vou lá fora, porque lá na viela tem alguém que vai me clamar. Lá no morro tem alguém que vai me buscar. Lá dentro do prostíbulo tem alguém que vai levantar a voz e eu vou atender o clamor desse coração. É isso que Jesus está fazendo. Ele está saindo do lugar que não está sendo bem visto, porque o povo estava valorizando as tradições e não valorizava a sua presença, e está indo para outro lugar para ver se alguém vai clamar a ele. Isso aqui é interessante, irmãos. Será que Jesus vai precisar sair de um lugar ou sair da igreja para ir em outro lugar para ele ouvir um clamor de alguém? Será que Jesus vai precisar sair daqui porque aqui não tem ninguém clamando ele? Será que Jesus vai precisar sair da sua casa porque lá na sua casa ninguém invoca o nome dele? Será que Jesus vai precisar sair porque lá ninguém está buscando a ele? Isso é sério, irmãos. Jesus sai para uma outra região porque lá alguém vai clamar. Olha o verso 22. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está terrivelmente ou horrivelmente endemoniada. Uma mulher que está enfrentando uma situação difícil. Uma mulher que está enfrentando um grande problema. Uma mulher que está enfrentando talvez o momento mais difícil da sua vida. Ela sai dessa cidade e ela vai lá invocar o nome do Senhor. Ela vai de encontro a Jesus. Olha que fé dessa mulher. Ela não esperou Jesus atender ela, ir até ela. Ela não esperou Jesus passar por ela, que ele sabe de todas as coisas, e ir até a situação dela. Não, ela vai até Jesus e clama. Nós precisamos ter essa atitude, irmãos. Nós como igreja precisamos ter a atitude dessa mulher, de ir, de clamar, de buscar, de invocar, de gritar talvez, de se expor, de falar, de talvez ir sacudir e pedir: Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão da minha vida. Nós precisamos ter a atitude dessa mulher, nós precisamos ter o coração dessa mulher. E essa mulher realmente ela vai decidir clamar. E hoje você está nesse culto, meu irmão. O único intuito que nós temos nesse culto hoje é clamar por Ele, é invocar a Ele, é bendizer a Ele. Talvez que de acordo com a sua necessidade, você vai ter que gritar o nome dEle. De acordo com a sua situação, você vai ter que fazer algo para chamar a atenção dEle. Você vai ter que pedir algo para Ele. Meu irmão, eu quero te dizer, faça tudo nesse culto, só não fique calado. Acho que vocês não entenderam, não. Eu vou falar de novo. Você pode fazer tudo aqui, só não pode ficar calado. Nós precisamos invocar, nós precisamos ter a atitude dessa mulher que saiu da sua casa diante de um problema difícil. E talvez você saiu da sua casa com um problema difícil, talvez você deixou lá uma situação difícil, mas não fique aqui do mesmo jeito que você saiu. Invoque, clame, busque, grite, levante a sua mão, faça algo para que Jesus olhe para você. Ele é poderoso para te atender, Ele é poderoso para te suster. E talvez você pense assim: mas será que Jesus vai me atender? E essa é a nossa dúvida de sempre.
Será que Jesus vai resolver o meu problema? E como eu disse que o tema da mensagem é motivos para desistir, você tem e eu também tenho, essa mulher também teve. Primeiro motivo que ela tem para desistir, o fato de ser mulher. Comecei aqui, já e as irmãs, fica ligada aí. Ela tem o primeiro motivo para desistir, por quê? Aquela sociedade na época era dominada pelos homens. Uma mulher talvez não era bem vista na sociedade. Muitas das vezes a mulher na Bíblia nem era contada. Agora imagina, uma mulher que vai até Jesus clamar. Ela tinha esse primeiro problema, o fato de ser mulher. E Jesus estava, ele e mais 12 homens atrás dele, seus discípulos, caminhando, e ela vem gritar. Se ela olhasse para essa dificuldade, nem sair de casa, ela tinha saído. Se ela fosse olhar para a sua debilidade, talvez nem de casa ela sairia. E tem muitas pessoas que acham assim: Jesus não vai me atender mesmo, para que eu vou lá? Mas você e eu estamos aqui porque acreditamos que Jesus é aquele que quebra as barreiras, destrói os preconceitos e Ele vem nos atender, aleluia. Primeira barreira que ela vence, o obstáculo do preconceito. Venceu, saiu de casa e se pôs a clamar. Se expôs, foi, gritou, clamou. Segundo ponto, a nacionalidade daquela mulher. Outro obstáculo que ela estava vivenciando. Eu acabei de falar com vocês que aquele povo daquela região não era bem visto pelos judeus. O que os judeus olhavam para aquele povo e pensavam? Aqueles lá são impuros. Aquele tipo de gente, eles são impuros. Eles não são dignos de receber Jesus. Então a nacionalidade daquela mulher era outro obstáculo que ela tinha. Ela possuía esse obstáculo de ser mulher e de uma outra cidade, ou de uma outra nacionalidade, de um outro povo. E os judeus olhavam para eles como pessoas impuras, como pessoas não dignas de receber o evangelho, não dignas de receber Jesus Cristo. Ela tem esse segundo obstáculo. Mas eu acho interessante, olha o texto. Eis que uma mulher, vai dizer cananeia, vai dizer que ela é de outra nacionalidade, vai dizer que ela é de outro povo, que era daquelas regiões, clamava. E ela clamava como? Senhor, o que ela diz aí? Como é que ela gritava? Fala de novo. Pronto. Isso aqui é um ponto chave para nós, que apesar dela ser do outro povo, apesar dela não ser da linhagem de Israel, ela clamava como um filho de Deus. Apesar dela não ser da mesma nacionalidade, apesar dela ser considerada impura, apesar dela ser considerada indigna de clamar, ela vai clamar como um homem de Deus, ela vai clamar como um servo de Deus, eu vai clamar como um israelita. Muitos olhavam para Jesus, viam ele como um homem de milagres. Vocês lembram quando eu sou apaixonado nesse texto do cego? O cego está à beira do caminho. Vocês estão aí, gente? O cego está à beira do caminho, Jesus está passando, ele faz uma pergunta, porque ele não consegue ver. A pergunta dele: quem é que está vindo aí? Aí eles dizem: Jesus de Nazaré. Como que é o clamor do cego? Jesus, isso é forte. Quem está vendo Jesus, está vendo ele e está dizendo: é Jesus de Nazaré. Viam ele como Jesus de uma cidade. Mas quem não está vendo, está dizendo assim: Jesus, filho de Davi, da linhagem de Davi. Ele está dizendo assim: esse homem não é de Nazaré. Vocês estão vendo ele como de uma cidade, eu estou vendo ele como celestial. Eu estou vendo ele com olhos espirituais, aleluia. Sabe o que você e eu precisamos entender? Que o filho de Davi está passando, e se você clamar nessa noite, aleluia, se você invocar nessa noite, se você gritar nessa noite, algo pode acontecer, aleluia. Jesus, filho de Davi, ela vê ele como filho de Deus, ela vê ele como um homem enviado por Deus na terra para salvar a humanidade. Ela não vê ele como um profeta, ela não vê ele como um curandeiro, ela não vê ele como um fazedor de milagres, ela vê ele como filho de Deus.
E essa visão que nós precisamos ter de Jesus. Apesar dela ter essa nacionalidade, ela está clamando como um crente. Irmãos, não escandalize que eu vou te falar. Tem ímpio clamando igual crente. Ou até melhor do que crente. Porque no final aqui nós vamos ver que Jesus vai ressaltar a fé dessa mulher e dizer: ó mulher, grande a sua fé. Jesus olhou para a fé dela diferente. A primeira barreira, o motivo que ela tem para desistir, ficar em casa, ser mulher. Segundo, motivo para desistir, a nacionalidade daquela mulher era um problema. Terceiro motivo, olha o texto: minha filha está horrivelmente endemoniada. Esse é o terceiro motivo. O inimigo de Jesus, Satanás, o demônio, havia apossado da filha daquela mulher. Ela tem esse motivo para desistir, porque Satanás havia apossado da sua filha. O demônio era contra essa mulher. A dificuldade que essa mulher está vivenciando, enfrentando, não era uma dificuldade comum. Não era uma dificuldade natural. Não era uma situação natural do dia a dia que eu e você enfrentamos. Um problema no serviço, uma acusação falsa contra nós, um levante das trevas que Satanás usa alguém lá no seu trabalho. O problema dessa mulher era espiritual. O demônio havia apossado da filha dessa mulher. E se ela fosse olhar as circunstâncias, ela tinha motivo para desistir. E quantas das vezes, irmãos, nós queremos desistir por pouca coisa. Nós queremos desistir de caminhar por pequenas coisas. Nós paramos de caminhar por pequenas situações. Nós paramos de buscar por pequenos momentos que nós vivenciamos. Ou seja, o inimigo de Jesus, que é Satanás, está apossado da filha daquela mulher. Ela está vivendo um momento difícil. O inimigo de Jesus apossou da filha. E o quarto motivo, olha o verso de número 23. Ele, porém, não respondeu. Vocês estão aí? Ele não respondeu palavra. Quarto motivo para desistir, Giovanni: o silêncio de Deus. Eu e você, muitas das vezes, temos motivos para desistir, porque Deus não nos responde. Saber lidar com o silêncio de Deus não é para qualquer um. Saber lidar com Deus calado não é para qualquer um. Pensa só. Essa mulher, ela vence o preconceito de ser mulher. Ela vai para a rua. Ela tinha uma nacionalidade diferente, outro preconceito vencido. Ela se põe a buscar porque o demônio tinha apossado da sua filha. E quando ela clama, Jesus não responde nada. Imagina só como que é essa cena. De Jesus em pessoa, e você clamando por Ele, gritando por Ele, e Ele não nos responder nada. Isso aqui é desafiador para a nossa fé. Essa geração imediatista que nós temos, atrasou 10 minutos no nosso lanche, a gente liga de novo e fala assim: está atrasando, está acontecendo alguma coisa? A gente pede a pizza e fala assim: o que aconteceu? Está dando algum problema com a pizza aí? Porque minha pizza não chegou até agora. Essa geração que quer tudo para o momento, quer tudo para a hora, não sabe lidar com o tempo de Deus agir. Irmãos, muitas das vezes o silêncio de Deus é motivo para nós desistirmos. E quem sabe você está clamando um dia, clamando 2 dias, clamando 3 dias, e clamando 4 dias, e talvez você vai clamar essas 4 quinta-feiras e nada vai acontecer. Eu já estou começando dizendo, na primeira campanha aqui, no primeiro dia aqui, para te dizer, talvez você vai clamar as 4 e nada vai acontecer, mas Deus tem o tempo dele de agir em nosso favor. Lembra de Jó? Sabe quantas vezes Jó clamou?
16 vezes: Deus, por que eu não morri no meu nascimento? Por que isso está acontecendo comigo? Deus, por que eu estou cheio de enfermidade? Por que meus filhos morreram? Por que isso está acontecendo? A gente é cheio de questionamentos. Sabe qual que é a resposta que Jó obteve de Deus? Pergunta para mim, qual, pastor? Silêncio. Deus não respondeu nada para Jó. Jó vai 16 vezes em Deus. E quem era Jó? Homem íntegro, justo, temente, separava do mal, um homem cheio da graça. 16 vezes Jó vai clamar. E a única coisa que Jó obtém de Deus é o silêncio. Oh, meu Deus. Você precisa aprender a lidar com o silêncio de Deus. Eu preciso aprender a lidar com o silêncio de Deus. Irmãos, fale para o irmão que está do seu lado assim: você sabe lidar com o silêncio de Deus? Quando Deus não te responde, o que você faz? Quando Deus não traz a resposta para as suas petições, o que você faz? Quando Deus não resolve as suas demandas, o que você faz? Essa mulher vai clamar a Jesus, o filho de Davi, vai clamar de uma maneira certa, vencendo toda a dificuldade, e Jesus vai olhar para ela, pedaço de pau, e continuar andando. Irmãos, o silêncio de Deus não é para matar você. O silêncio de Deus não é para destruir a sua fé. O silêncio de Deus não é para acabar com você. O silêncio de Deus, ele só serve para nos forjar ainda mais no Senhor. O silêncio de Deus, ele serve para que o nosso caráter seja forjado nele. Né, Amanda? Tem o tempo do silêncio de Deus. Mas tem o tempo que Deus fala assim: eu vou abençoar. Tem o tempo de Deus. E nós recebemos a notícia da bênção da Amanda e do Reinaldo aí. Mais uma, igual Ana, né? E eu lembro no dia que nós fizemos uma campanha lá na casa dela. 7 dias de oração. E não tinha filhos, não podia ter filho. E eu lembro que Deus falou assim: fala com ela para comprar o jogo de quarto. Não foi, Amanda? E ela obedeceu à voz do pastor, do profeta do Senhor. E ela comprou o jogo de quarto, mesmo não podendo ter filho. Nós precisamos aprender a lidar com o silêncio de Deus. É no silêncio que Deus trabalha. É quando Deus não nos responde que Deus age. Ele está trabalhando em seu favor. Isaías 64 diz: desde a antiguidade não se viu, nem ouvidos ouviu, jamais passou no coração do homem um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ele trabalha, mesmo estando em silêncio. Quando Jesus foi crucificado, ele olha para o céu e a palavra é: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está sentindo um abandono do Pai. Todos os pecados do mundo carregados nele. Ele olha para cima e ele vê que o Pai estava em silêncio. O Pai não podia fazer nada para ajudá-lo. O Pai não podia enviar uma legião de anjos para atendê-los. E tem momento que você vai olhar e Deus vai estar em silêncio. Mas permaneça em Deus. Permaneça no Senhor. Jesus não responde palavra. Se Jesus não responder, você tem motivo para desistir. Olha o 5º ponto. Olha que agora entra os discípulos, dizendo: e os seus discípulos aproximando-se rogaram: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Em outras palavras, os discípulos estavam dizendo assim: mulher chata, está gritando atrás da gente na rua, ela vem igual uma maluca aí gritando, clamando. Jesus, vamos te pedir algo, despede essa mulher, manda essa mulher embora, por favor. E outro motivo que ela tem para desistir: os discípulos também eram contra ela. E tem momentos que Deus vai usar pessoas.
Tem momentos que Deus vai permitir pessoas. Tem momentos que Deus vai permitir situações com pessoas. Aqui quem foi usado, o instrumento de Deus para mexer nessa mulher, foram os próprios discípulos. Eles estão dizendo assim: deixa essa mulher de lado. Despede essa mulher. Não dá confiança porque essa mulher está falando, não. Os discípulos estão sendo um instrumento do outro lado. E o que a gente aprende aqui, irmãos? Que muitas das vezes Deus vai permitir pessoas, Deus vai permitir vidas, Deus vai permitir pessoas que caminham com você para tentar te desanimar, pessoas que congregam com você, pessoas que estão aí ao seu lado no banco, mas para forjar a sua vida, para tratar no seu caráter, para mexer com você. Você não pode parar em pessoas. E essa mulher, diante desse obstáculo, ela teve motivo para desistir, diante daquilo que os inimigos estão dizendo, o inimigo dentro de casa, agora o inimigo na rua, os discípulos de Jesus, aqueles que diziam fazer milagres com Jesus, estão mandando ela embora. É a mesma coisa, alguém que chega para pedir oração, eu falo assim: eu não vou orar para você não, que você não merece oração, vai embora para casa. Como é que você se sentiria? Você ia embora triste ou você mesmo orar? Você mesmo ia clamar? Sabe, irmãos, tem momentos que Deus usa pessoas para forjar a gente, para tratar conosco. E esse também é um obstáculo que essa mulher está enfrentando. Agora, outro obstáculo, outro motivo que ela tem para desistir, verso 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de... Ela tem mais um motivo para desistir aqui. A resposta de Jesus foi desanimadora. De onde que ela era? Ela era uma mulher cananeia. Ela era uma mulher sírio-fenícia. Ela vai clamando até Jesus. Jesus não responde. Os discípulos mandam Jesus despedir aquela mulher. O que acontece? Jesus agora resolve atender. Quando Jesus resolve atender, você espera que o que ele vai fazer? O que está acontecendo? Ele só fala assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está dizendo assim para ela: você é uma mulher síria e eu vim para os judeus. Um exemplo: Jesus veio para os miraienses, uma pessoa lá de Muriaé sai de lá para clamar aqui. Aí Jesus vira para essa pessoa e fala assim: eu vim para os miraienses, eu não vim para os muriaenses. É isso que está acontecendo. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus está dizendo? João 1,12: vim para quem eram os meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele está dizendo assim: Jesus veio para o seu povo e o seu povo não buscou. Ele está dizendo explicitamente para essa mulher que ele foi enviado para o povo de Israel. Ou seja, ela não tinha chance, porque ela era de outro povo. A resposta de Jesus foi para desanimar essa mulher, mas ela não parou. É maravilhoso isso, irmão. Isso é tremendo. Olha o verso 25. Ela, porém, veio e adorou o Senhor, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos... Por que essa expressão? Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Lembra lá no início que eu falei que os judeus consideravam os sírios como cães impuros? Vocês estão lembrados disso? Se não está lembrando agora. Os judeus olhavam para os sírios como cães impuros. Aí, ela vai até Jesus. Jesus disse: eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí, Jesus vai responder mais uma palavra: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar àqueles que são cachorrinhos. Ou seja, lembra de quem era impuro? Os cães impuros. O que Jesus está dizendo? Eu não posso tirar o pão dos meus filhos e dar ele para os cachorros. Sabe que Jesus está chamando essa mulher? O que você pensou? Cachorro. Só que
A linguagem que Jesus usa aqui é cachorrinho. E esse texto mais exemplificado não é cachorro vira-lata, não é cachorro selvagem, é um cachorro doméstico, é um cachorro de dentro de casa, aquele que você cuida com todo carinho, já viu? Não é diferente? O que está lá no quintal e o que está dentro de casa? Esse cachorrinho aqui é aquele que é o cachorrinho adestrado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Depois, se você não entender, você me procura que eu tento te explicar. Aí ele está dizendo assim, ó, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ela vai dizer, Senhor, me socorre, por favor. Aí ele vai dizer, não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí essa mulher vai dar uma lição e vai dizer assim, Jesus, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Oh, Jesus. Ela teve que ouvir de Jesus que ela era uma cachorrinha, pode ser de estimação, mas ela era. Ela não era considerada. Só que ela vence todos esses obstáculos. Ela vence todas essas barreiras. E agora nós vamos ver dentro do texto atitudes dessa mulher que nos chama a atenção. Ela teve tudo para parar. Ela teve tudo para desistir. Ela teve tudo para abandonar, mas ela não abandonou. Várias respostas de Jesus contribuíram para ela virar as costas e ir embora para casa. Mas ela não parou. Primeira coisa, o que essa mulher tem? Discernimento. Irmãos, isso é muito importante na caminhada. Você precisa discernir qual é o problema que está afetando a sua casa. Você precisa discernir qual é o problema que está afetando lá no seu trabalho. Tem gente que acha que a luta que ele está enfrentando no trabalho é uma luta pessoal, mas ela pode ser uma luta espiritual. Tem gente que lá dentro de casa acha que é uma luta pessoal, mas pode ser uma luta espiritual. Essa mulher aqui, apesar dela não ser crente, não ser israelita, ela tem o discernimento de entender que o diabo tinha possado a filha dela, e ela vai procurar alguém que vai solucionar o seu problema. Observe que o texto não mostra que essa mulher foi para a rua falar com qualquer um. Essa mulher não procurou ajuda nos médicos. Essa mulher não procurou um psicólogo. Essa mulher muito menos procurou um psiquiatra. Ela foi em Jesus. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Se tem alguém que pode resolver o seu problema, o nome dele é Jesus. Se tem alguém que resolve o seu problema, é Jesus. Você pode levantar a sua mão nessa noite e adorar. Tem alguém aqui nessa noite que resolve o seu problema. O médico não resolveu, o psicólogo não resolveu, o seu patrão não resolveu, o dinheiro não resolveu. Tem um homem chamado Jesus que resolve. Tem uma pessoa chamada Jesus que ele resolve o seu problema. Jesus resolve. Fala para o irmão que está do seu lado, Jesus resolve. Se ninguém resolver, ele resolve. Fala com esse irmão aí. Jesus resolve o seu problema. Aleluia! Ela tem discernimento de entender o que está acontecendo, mas ela também tem discernimento de entender quem resolve. Quem resolve? Vou na pessoa certa. Eu não vou fazer como a mulher do fluxo de sangue. Gastou 12 anos da vida dela nos médicos, em outras coisas, nos curandeiros. Foi na benzição, foi na macumba, foi no médico, não tentou tudo, não resolveu. Eu vou em Jesus. 12 anos perdido. Quando ela investiu em Jesus, Jesus curou. Essa mulher, ela tem discernimento de entender que é Jesus que pode resolver. Eu estou aqui como profeta de Deus te dizendo, você tem muitos motivos para desistir, mas se tem um para permanecer, o nome dele é Jesus. O nome dele é Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é Jesus, e ele vai... Só que quando ele não responde ela e os discípulos mandam ela ir embora, o que ela faz? Ela transforma o seu clamor em adoração. Olha o texto comigo. Olha o verso 25. Ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ela transforma o seu clamor em adoração. Ela transforma a sua oração num clamor de louvor. Ela adora ao Senhor.
no meio das lutas. Eu sei que é difícil adorar no meio das lutas. Eu sei que é difícil cantar da bondade de Deus quando Deus não está se mostrando bom para conosco. Eu sei que é difícil cantar e adorar ao Senhor quando a enfermidade bate na porta da nossa casa, quando a situação difícil está batendo na porta do nosso lar, quando as situações acontecem ao nosso redor. Eu sei que é difícil, mas faça como Paulo e Silas, à meia-noite, cantando e adorando, cantando e adorando, cantando, orando, louvando, adorando o nome do Senhor. Diz a Bíblia que o terremoto veio, soprou naquela prisão, tudo caiu. Por quê? Eles estavam ali, independente da sua situação, adorando ao Senhor. Não tem o louvor? Quando tudo está difícil, adore ao Senhor. É isso que nós temos que fazer. Adorar, transformar o nosso clamor em adoração. Ela estava dizendo assim: Senhor, o Senhor tudo pode, o Senhor tudo vê, o Senhor tudo consegue, o Senhor não há nada impossível. Ela começa a adorar agora. Outro ponto que chama atenção no meu coração para essa mulher: Jesus vai chamar ela de cachorrinha e ela vai dar uma lição de humildade. Se tem algo que chama atenção em Jesus, é humildade. Se tem algo que vai mexer com Deus, é quando você se prostra. Se tem algo que vai mexer com Jesus, é quando você é humilde. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba, muitas das vezes, ela é a causa da queda de muitos irmãos, porque acham que são autossuficientes, que conseguem, que podem, que apoiam a sua vida naquilo que tem, naquilo que possui. Você não sabe do dia de amanhã, você não sabe o que pode acontecer com você amanhã. E essa mulher, ela dá uma lição de humildade. Irmãos, se tem algo que vai mexer com o coração de Deus, é quando você se rende, é quando você reconhece, é quando você se prostra, é quando você vai para a lona, é quando você levanta a bandeira e fala: só Jesus pode me salvar. Isso mexe com ele. E ela vai dizer assim: Senhor, eu sei que o Senhor está me chamando de cachorrinho, e realmente eu sou. Mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai das mesas dos seus donos. Em outras palavras, sabe o que ela está dizendo? Ela está dizendo assim: se uma migalha vier do Senhor para a minha vida está resolvida. Se um farelinho do pão cair da parte da mesa do Senhor para a minha vida está resolvida. Eu posso ser aquele cachorrinho, mas eu estou dentro de casa. E qualquer farelinho que cair, eu vou lá. Sabe o que ela está reconhecendo? Que é melhor comer farelo que cai da mesa de Jesus do que comer pão com o diabo, na mão do diabo. Isso mostra para mim e para você que pouca coisa que Jesus fizer pode ser a solução da sua vida. Que talvez o farelinho que cair, aí a gente acha assim: eu quero ser curado, eu quero receber vitória. Aí a gente vai para a presença de Deus cheio do eu, cheio da vontade. Irmão, se você chegou aqui cheio do eu, achando que é alguma coisa, já está descartado. Lembra do fariseu e do publicano? Eu oro 3 vezes ao dia, eu dou o dízimo de tudo quanto eu tenho, ó Deus, aleluia, muda até a voz. O outro vai orar e falou: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador, eu sou um miserável, eu não sou nada, eu preciso de ti. Jesus vai olhar para o coração daquele. Quem sabe você entrou aqui no pó, quem sabe você entrou aqui nessa noite desacreditado, quem sabe você chegou aqui nessa noite dizendo: não tem jeito mais para a minha situação. Mas tem migalha caindo da mesa do Senhor. E quem sabe pode cair pão também, que vai te sustentar. E quem sabe que pode cair um pedaço grande do pão e você alcançar esse pão. Oh, meu irmão, o que Jesus quer te dar é muito maior do que você pensa.
O que Jesus quer te dar é muito maior do que você imagina, possa imaginar, possa passar no seu coração. E o texto vai dizer que ela dá essa lição de humildade. Agora Jesus vai parar e vai dizer, olha o 28. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Ei, duas pessoas que Jesus na Bíblia olhou e exaltou a sua fé. Quem são elas? O centurião romano e essa mulher. O que o centurião romano faz? Eu estou com um servo lá em casa que está doente, mas o senhor não precisa ir lá não, dá uma palavra e ele vai ser curado, porque tem pessoas as minhas ordens, eu digo a este, ele vai, eu digo àquele, ele vem, e ele é curado, ele faz o que eu peço. Agora, se o Senhor disser uma palavra, se o Senhor liberar uma palavra, o meu criado sarará. Aí Jesus olha para aquele homem e fala assim, que fé é essa, hein? Eu não preciso ir lá não, então seu criado vai ser curado. Os dois milagres que Jesus faz, ele faz de longe. Essa mulher agora, Jesus não foi lá também não, falou assim, está curado, porque eu já vi sua fé. Porque basta uma palavra dele. Porque basta uma palavra do Senhor. Se Jesus dizer uma palavra aqui hoje, talvez você vai chegar em casa, a tempestade que estava lá vai estar tudo em bonança. Talvez a situação difícil que você está enfrentando, a dificuldade que você está enfrentando, o problema que você está enfrentando, a situação que talvez tenha abatido sua alma, o seu coração, aquilo que está perturbando, tirando o seu sono, tirando a sua paz, se ele liberar uma palavra, acabou. Aí ele vai dizer, grande é a tua fé, faça-se como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Eu não estou aqui para te dizer que Jesus vai agora lá no seu lar. Ele pode ir. Ele é soberano, ele é Senhor, ele é dono de tudo. Mas eu tenho aprendido algo, irmãos. O que é fé? Talvez as pessoas pensam assim, fé é quando eu clamo e Deus me atende. Quando eu clamo e Jesus me responde. Quando eu clamo e a situação chega no lugar. Isso também é fé. Mas a verdadeira fé é quando você clama, Deus não atende e você não para de clamar. É quando você busca, as coisas não acontecem, mas você não abandona o barco. É quando você está procurando uma solução para o seu problema. A solução não vem, mas você continua. Essa mulher de imediato não teve solução nenhuma para o seu problema, mas ela continuou. E fé não é você saber que Deus pode. Guarda isso. Fé não é você saber que Deus pode. Fé é você saber que Deus quer. Isso é fé. Deus pode agir hoje. Agora, se você entender que Ele quer agir hoje, é diferente. E eu quero encerrar com isso. Vai e seja feito conforme a vossa fé. Fique de pé no seu lugar. E eu quero orar nessa noite. Quero orar que talvez chegou alguém aqui nessa noite como essa mulher, clamando e Jesus não respondendo, clamando e não tendo solução imediata para os seus problemas. Você pode apresentar o seu pedido a Deus. Se o Espírito Santo gerou essa palavra no seu coração, em algo na sua vida que você precisa aprender com essa mulher, os motivos que você tem para desistir e não desistiu, que ela não desistiu,
E ela mostra para nós uma grande lição de fé. Ela foi uma mulher diferenciada. Se você quer colocar isso diante de Deus, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Dobre o seu joelho aqui no altar. Em algo que talvez tenha perturbado a sua alma. Algo que talvez está numa situação difícil lá no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua vida, independente da situação que tem perturbado você. Em nome de Jesus, dobra o joelho aqui no altar do Senhor. Oh, mulher, quero convidar os obreiros, os diáconos, os líderes, para nos ajudar a impor as mãos sobre esses irmãos. Aleluia. Eu não estou aqui para te dizer que o Senhor está indo lá, mas eu estou aqui te dizendo, independente da situação que você esteja enfrentando, permaneça no Senhor. Permaneça em Deus, permaneça nele, permaneça diante das aflições, permaneça diante dos problemas, permaneça diante das dificuldades, permaneça. A palavra de Deus para a sua vida nessa noite, não desanime, não pare, permaneça em Deus, aleluia. Nos ajude aqui orando, os irmãos que estão aí no banco, venham orar juntamente conosco, você sentir no coração, sai do seu lugar, impõe as mãos aqui e nos ajude, Pai. Em nome de Jesus eu quero lhe pedir, Senhor, vai de encontro a esses corações, vai de encontro a essas vidas, esses irmãos que precisam de um milagre, esses irmãos que estão clamando algo da parte do Senhor. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Opera, Senhor, age nesse coração, age nessa vida, manifesta a tua glória, Pai, em nome de Jesus, que independente da situação que eles estejam enfrentando, há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Senhor, diante das circunstâncias, das adversidades, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, Pai, e eu te peço, toca esses corações, toca essas vidas, Senhor, e traga renovo da parte do Senhor, traga renovo da parte do teu Espírito Santo. O Senhor tem cuidado de cada um dos seus filhos, e eu abençoo cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fica aqui, Maria, aleluia, fica de pé no seu lugar e olha para mim. Deixa eu dizer algo, olha aqui para mim. Vocês vão ter muitos motivos para desistir. Vocês têm motivos para desistir. Mas tem um motivo que te faz permanecer. Jesus. O que te faz estar de pé é Jesus. O que te sustenta no meio das guerras é Jesus. O que te faz estar aqui nessa noite é Jesus. O que não te faz olhar para trás é Jesus. Talvez ele está até em silêncio, talvez ele não respondeu, talvez as situações difíceis tenham aflorado ainda mais, tenham despertado ainda mais na sua vida. Mas uma palavra para Deus, para o seu coração, de Deus para o seu coração nessa noite é: eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus. E o motivo que você tem para permanecer é Jesus. Que Deus te abençoe. Você tem esse motivo para permanecer. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! É só a primeira. Quinta-feira que vem tem mais. Toda quinta nós estaremos aqui. Quem vai trazer um visitante na próxima quinta? Amém? Nós estaremos aqui toda quinta, durante 4 semanas, buscando ao Senhor, a face de Deus. Deus está neste lugar, irmãos. Deus está nessa casa, aleluia. Que você possa receber isso no seu coração, em nome de Jesus. Irmãos, presta atenção nos avisos aqui. Por favor, ninguém saia, ninguém ande. Olha só, pode ficar de pé mesmo, eu vou encerrar rapidinho.
domingo de manhã, nós vamos ter um café da manhã lá no monte. Amém? Vai ter um café da manhã abençoado. Tem uma barraca lá, né, Querosene? Querosene está indo lá, deita lá no chão. Uma bênção lá. Hoje à tarde eu estava lá, depois eu vou mandar o vídeo aí na lista de transmissão. Nós vamos ter um café da manhã lá no monte. E como é que funciona o café da manhã? Cada um leva uma bênção. Um leva um bolo, o outro leva um biscoito, um leite, Nescau, requeijão, presunto. Nós vamos combinar de sair daqui da porta da igreja às 8h30. Amém? 8h30 da manhã, vai ter um café da manhã de comunhão lá no monte. Sim, a gente vai estar um momento de comunhão, adoração no nome do Senhor. E toda a igreja está intimada a estar lá com a gente. Amém? Vamos levar as cadeirinhas. Lá tem os bancos que foram feitos lá. Está uma bênção lá. Então vai ser uma manhã, sim, de adoração, de comunhão lá no monte. Os irmãos que têm carro, nos ajude. A Kombi vai estar saindo aqui da igreja. Você que quiser carona, pode vir aqui para a igreja, que a Kombi sai daqui. E eu espero vocês em nome de Jesus. Domingo à noite, culto de Santa Ceia, às 19h30, nós estaremos aqui celebrando o nome do Senhor. Eu mandei na lista de transmissão, eu cheguei meio doido de viagem, achei que já tinha acontecido a ceia, mandei até a lista de transmissão antes da hora. Falei que está precisando de açúcar, óleo, sal e massa de tomate, já completou. Amém? Está precisando de açúcar e óleo. Se os irmãos não compraram ainda, né, dá tempo de comprar. Aí a gente vai montar 25 cestas para a glória de Deus esse mês e vamos abençoar muitas famílias. Amém? Amanhã continua o relógio de oração de 6 da manhã à meia-noite. Estaremos aqui buscando a face do Senhor. Amém? Vamos orar? Agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por essa noite, pela tua palavra. Que os seus filhos sejam abençoados por ti, sejam cheios do teu Espírito Santo e sejam guardados no Senhor para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Tem cantina após o culto, estou esquecendo, irmãos. Quibe, coxinha, risole, enroladinho de presunto e de salsicha, R$3 com um copo de refrigerante. Amém? Passa lá e abençoa a cantina da igreja em nome de Jesus. Pode pagar no Pix quem quiser, ok? Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: Deus abençoe, aplauda ao Senhor, um bom final de semana.